Oi, tudo bem? Meu nome é Jerusa, eu sou aluna de licenciatura em Artes Visuais da Uninter e estou aqui para apresentar o meu curso de extensão do estágio híbrido, porque como vocês sabem, com a pandemia, nós não estamos podendo fazer o estágio em sala, né, em sala de aula, e agora a gente teve essa disponibilidade para poder fazer os estágios, para não atrasar, né, a nossa graduação. E o estágio híbrido veio para isso. E esse é o meu curso de extensão, que eu estou agradecendo a vocês por participarem. Obrigada, deem um like, comentem ali pra gente, que é muito importante, tá bom? É um estágio de extensão chamado Arte Tarsila, do autorretrato ao ovo do Urutu. Quem você vê na arte? O objetivo do curso é um questionamento sobre algumas obras de Tarsila do Amaral, essa icônica pintora brasileira que foi muito importante para o movimento modernista, mesmo não estando na Semana da Arte Moderna, que foi um movimento que logo nós falaremos sobre isso. E nesse curso eu quero comentar com vocês, contextualizar qual o mundo, em que ano ela vivia, qual o mundo que ela vivia, o que estava acontecendo nessa época, por que levou o movimento modernista a ser uma coisa tão importante para a arte nacional. Então é sobre isso que nós vamos falar nessas 6 aulas. Então, o curso terão 6 aulas de 30 minutos cada. Nessas aulas, nós vamos conversar em cada uma sobre uma obra dela e vamos contextualizar, conversar o que ela pensava, o que ela vivia na época, contar um pouquinho da biografia de Tarsila, que é uma pessoa muito à frente do seu tempo, uma mulher maravilhosa, incrível. Vocês vão conhecer junto comigo. Uma das primeiras questões para a gente entender Tarsila do Amaral, eu acho muito relevante a gente compreender como foram os anos 20 no mundo e no Brasil, especificamente. E então, preparados para viajar para 1920? Vamos ver como que estava o mundo nessa época. O estilo de vida americano tomou conta do mundo. A Primeira Grande Guerra tinha acabado e, ao entrar em 1920, o desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico despontou nos países da Europa e os Estados Unidos. Foi a era das inovações tecnológicas. A eletricidade, a modernização das fábricas, o rádio e o início do cinema falado, que criaram principalmente nos Estados Unidos um clima de prosperidade sem limites, constituindo um dos pilares do estilo de vida consumista. No mundo todo isso aconteceu. Existiu uma efervescência econômica no mundo. O espírito dos loucos anos 20 foi marcado por um sentimento geral de descontinuidade associado com a modernidade. Era uma época de romper o que era antigo, romper o que era arcaico. Então, muitas pessoas começaram a chamar de uma geração perdida. Ah, esse pessoal dos anos 20 é uma geração de loucos, são perdidos. Porque quem assistiu o filme O Grande Gatsby vai entender do que eu estou falando. Eram muitas festas, as mulheres tinham mais liberdade em cortar cabelo, passar um batom mais forte, usar uma meia calça com cor da pele. Pensa bem, olha que evolução! Elas podiam usar uma meia calça cor da pele e cortar o cabelo curtinho. Foram derrubados antigos pensamentos, até a casa, a praticidade da casa, máquina de lavar, outras coisas começaram a surgir para ajudar até as donas de casa. E a arquitetura também é muito diferenciada dos anos anteriores. O crescimento da cultura de massa americana, viabilizada pelo cinema, foi um fator muito interessante que aconteceu nessa década. Em consequência da Revolução Industrial, houve um crescimento da cultura em massa americana e mundial. Essa produção em série da propaganda ganhando novas mídias, como o rádio e então a televisão, as vendas a crédito, encorajou as pessoas a consumir muito além das suas possibilidades. O rádio, o cinema, os jornais, as revistas foram grandes divulgadores do novo estilo de vida de consumo. A frequência semanal dos cinemas aumentou muito, gerando muita receita para o entretenimento. Claro
que a arte não ia ficar fora dessa, né? As vanguardas, então, criaram uma mudança cultural. Em 1920, a Europa vivenciou um crescimento cultural em que vários pintores, escritores, cineastas, dançarinos criaram muitas obras e costumes que inovaram o conceito da época. O dadaísmo de Duchamp e o surrealismo de Salvador Dalí estavam entre as mudanças mais significativas na arte na época. Gente, quando eu falo arte, eu falo em pintura, tá? Eu sei que a parte de cinema, rádio, que engloba música, também está associada. Mas é que o surrealismo e o dadaísmo foram coisas que fizeram muita diferença nas artes visuais. E assim, as grandes estrelas do cinema tornaram-se símbolos do sucesso e de começar. Aí começou a ditar as modas e o costume, mas não para um público pequeno, para o mundo. Os principais produtos comprados por essa geração eram automóveis, pianos, máquinas de lavar, máquinas de costura, geladeiras e o gramofone. No Brasil, isso também aconteceu. Nós vamos falar mais tarde, mas eu vou só dar uma pitadinha para vocês, que a Semana da Arte Moderna, que é um dos nossos focos do curso, ela aconteceu em 1922 e ela começou o movimento modernista basicamente através dela. E isso foi muito importante. Pesquem tudo que eu estou falando sobre toda essa mudança no mundo, que a gente vai chegar daqui a pouco no Brasil. E vamos falar sobre isso, tá? A geração dos anos 20, pelos mais velhos, era chamada de geração perdida, porque como tinham mais facilidades, os jovens podiam se divertir mais, eles poderiam ter carros, eles tinham um estilo de vida mais superficial e até, pode-se dizer, um pouco alienado. Como eu citei agora há pouco, o filme de Scott Fitzgerald, em O Grande Gatsby, um filme que mostra muito bem como foi em 1920, contando as festas, os eventos, as mulheres estando com mais liberdade, coisa que não existia antigamente. Então, tudo isso fez as pessoas antigas pensarem que o pessoal de 1920, os jovens de 1920, eram perdidos e não ia dar em nada essa geração. E isso é uma coisa que a gente pode ver até hoje em dia, né? Muitas pessoas eu vejo falando, mas na nossa época era tão mais difícil. Os jovens hoje em dia não sabem o que é sofrimento, porque antigamente era muito difícil. Os jovens hoje em dia não vão dar em nada, porque só tem facilidade, só tem tranquilidade. Então, a gente pode perceber que de 1920 para 100 anos depois, as pessoas mais antigas sempre pensam isso das mais novas. Então, acho que dá para até parafrasear Elis Regina aqui. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Cabe bem nessa parte. E vamos falar sobre as melindrosas ou as flappers, como eram chamadas na época. Com a mulher tendo mais espaço na sociedade, até saindo para trabalhar, tendo um pouco do dinheiro dela, ela começou a ter mais direitos. Entre muitos países nessa época, aliás, muitos países nessa época começaram a dar o direito de votar para as mulheres. E o gênero feminino começou a se libertar dessas amarras e preconceito, começou a fazer mais manifestos de luta e conquistas sociais. Então, milhares de mulheres começaram a lutar por direitos, por salários melhores. E até hoje a gente vive com muito ainda essa luta que a gente não conseguiu, em muitos setores, a maioria, a gente não conseguiu salários iguais aos dos homens. Então, nessa época de 20, elas já estavam nessa vibe de, não, somos iguais, trabalhamos igual, se são as mesmas horas, mesmos direitos, que também queremos votar. Então, alguns países já começaram a autorizar o voto feminino. E isso começou a virar um levante muito grande. E a grande mudança ocorreu na moda, porque aí que tá, a mulher tendo mais liberdade, ela começou a cortar o cabelo,
começou a se livrar do espartilho, que deve ter sido uma tranquilidade ficar longe daquele espartilho. Cortar cabelo, pálpebras pintadas, que não podiam pintar pálpebras, até podiam, mas não era bem visto, né? As mãos, os lábios, pintar as unhas e a boca também era uma coisa que, um batom como esse, era uma coisa muito chamativa, era vulgar. E os vestidos, que podiam ser decotados e na altura dos joelhos, olha só que sexy, né? Até os joelhos. E como eu já falei, a meia calça da cor da pele, que eu fiquei chocada quando fui pesquisar isso. Pensei, meu Deus, então era tão vulgar, considerado vulgar, uma meia calça cor da pele, mas tudo bem. Ainda bem que esse costume não existe mais, né? Ainda bem. E elas iam à praia de maiô, começaram a ir de maiô. Claro que sempre que algumas praias onde isso acontecia, tinham os fiscais que iam lá medir com uma reguinha, com uma fita, medir se estava permitido, né, elas usarem. Elas começaram a fumar em público também, elas não podiam fumar em público. Também fiquei bem chocada com isso, não sabia. E a parte mais legal, começaram a poder dirigir os carros, dirigir carro e falar sobre o sexo, que eram coisas que uma mulher, eram os tabus assim, dizendo. E você pensa que Tarsila, nessa época, ela já vinha de família rica. Ela já não era qualquer uma. Já estudou aqui no Sion, de São Paulo. O pai dela tinha muito dinheiro. Ela foi estudar ainda adolescente na Espanha. Daí fixou residência em Paris. Então você pensa que ela não estava aqui enfiada no Brasil, esperando essas mudanças chegarem. Ela estava lá, no epicentro, no lugar que estavam coisas acontecendo. Então, dá para você ter uma pitadinha de como ela era uma mulher à frente, principalmente em comparação com as mulheres da sociedade nacional aqui do Brasil. Então, era uma mulher muito admirável, com um conceito muito inteligente, admirável. Vamos falar sobre ela ainda. Eu ainda quero colocar você em 1920 para você entender do que eu tô falando, tá? Uma notícia ruim desses anos 20, mas que eu tenho que compartilhar com vocês também. É uma coisa bem antiquada, não existe mais hoje em dia, tá? Eu só vou falar rapidinho para vocês. O novo nível de intolerância. Sério, a intransigência de pensamentos culturais ganhou força e ganhou um símbolo, o KKK. E não é de risada que eu tô falando. Em 1920 foi conhecida a década dos contrastes, tanto pelas expansões de liberdade quanto pela intolerância, preconceito e xenofobia. Dá a impressão que sempre que tem uma época que começa um surto de pedindo liberdade, tem um outro lado que não quer, que segura e que torna ainda mais dura a resistência pela mudança. Nos Estados Unidos, teve o ato da imigração, em 1924. E esse ato durou até 1965, tá? O que era esse ato da imigração, Jerusa? Ele restringia o número de imigrantes admitidos nos Estados Unidos. Então, restringiu muito a quantidade de imigrantes para entrar lá. E afetou principalmente os europeus do sul, como os italianos e espanhóis mais pobres, que eram os mais pobres na época, e impediu a entrada de asiáticos e indianos. Eles não podiam entrar. Essa hostilidade norte-americana aos estrangeiros com ideias socialistas e anarquistas radicalizou-se. Infelizmente, a xenofobia chegou ao extremo e a Ku Klux Klan, que é uma organização racista, apoiava uma supremacia, apoia, eu acho, infelizmente eu tenho que falar esse termo no presente, apoia a supremacia dos brancos e protestantes. E, bem, qualquer um já deve conhecer a história da Ku Klux Klan, o que eles faziam com quem não era branco, como eles queriam, da raça que eles consideram superior. É uma passagem muito triste, é muito triste saber falar isso, como eu te falei, no presente, que é uma coisa ridícula, absurda, e eu não posso deixar isso como uma coisa normal. Não, isso não é normal, isso tá errado. E espero muito que talvez nessa década de 20 isso venha acabar. E para acabar com a década de 20, em 1929,
teve a crise econômica, a Grande Depressão de 1929. Quem assistiu Inimigos Públicos, que é um filme de 2009, que é estrelado por Michael Mann e dirigido por Michael Mann e estrelado por Johnny Depp. Também tem o livro O Sol é para Todos, de Harper Lee, que fala muito dessa época, bem emocionante. E também o filme As Vinhas da Ira, de 1941, do diretor John Ford, estrelado por Henry Fonda. Vale a pena ler, assistir, que são filmes que mostram bem a Grande Depressão, a crise econômica que o mundo se encontrou. Uns lugares mais, outros menos, mas todo mundo sentiu. A Grande Depressão foi considerada o pior e mais longo período de recessão econômica do século XX. Esse período de depressão econômica gerou um índice de desemprego nunca antes registrado na história. Também foram registrados quedas de PIB em muitos países, quedas drásticas de produção industrial, preços, ações. Acho que a quebra da bolsa é uma coisa que foi um dos piores acontecimentos. E esses efeitos foram sentidos no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, França, Itália e especialmente o Canadá. Mas em certos países que já eram pouco industrializados naquela época, como era a Argentina, o que aconteceu é que a gente não conseguiu vender o café, que a gente ia para outros países, mas essas outras partes da bolsa e tudo mais, nós não sentimos tanto na época, tá? Daí você vai me perguntar, tá, Jerusa, o mundo aconteceu tudo isso, a gente sabe que muitas dessas coisas demoraram muito para chegar no Brasil, e no Brasil, o que estava acontecendo nessa época? Então, nos anos 20, podemos ver que a tal da crise da República Velha e o domínio monopolizador oligárquico de São Paulo e Minas Gerais, que você já deve ter ouvido na escola, você que estudou deve ter ouvido falar da política do café com leite. A política do café com leite era o quê? E por que ela foi importante? Não é que foi importante, mas era que era um acordo entre os dois estados mais poderosos no Brasil na época, que era Minas, com suas fazendas leiteiras, que era uma coisa que era a parte financeira de Minas vinha muito disso, das fazendas leiteiras, e o café, que eram as fazendas cafeeiras de São Paulo. E o que aconteceu? Eles se conversaram e tudo mais e controlavam juntos o poder executivo federal. Então, o presidente ora era mineiro, ora era paulista. Por isso que era chamado de uma república oligárquica. E isso aconteceu desde 1898 e ficou até 1930. Mas olha, ficou mesmo com duras batalhas, viu? Porque tinha muita gente revoltada com isso. E quais são as características principais da política do café com leite? Coronelismo, fraudes eleitorais, voto de cabresto. E então, não era para menos, né? Os amplos setores da sociedade brasileira passaram a manifestar uma profunda e crescente insatisfação. Em alguns casos, criou até rebeldia. Foram muitos os acontecimentos de ruptura, de rachaduras desse sistema. Claro, para começar, o Rio de Janeiro não estava nessa amiguinha, nessa brincadeirinha da amizade. Então, como ele estava fora dessa política, começou por lá já, com a Revolta dos 18 do Forte de a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, de 1922. O que era essa revolta? E por que ela é importante ser citada? Porque ela queria derrubar, é uma coisa bem antiga, não existe mais esse tipo de coisa, tá? Só para vocês se contextualizarem mesmo. Então, os militares da época queriam derrubar o presidente vigente e assim demonstravam profunda insatisfação da eleição, que elegeu na época o presidente Arthur Bernardes. E eles não queriam isso e queriam derrubar o presidente. Então, vou falar rapidinho dessa treta, que lembrem que eu estou falando de 1922, tá? Não estou falando de 2022, não confundam as coisas, eu sei que a gente trabalhando,
acaba confundindo, mas estamos falando sobre os militares revoltados, querendo derrubar o presidente eleito, que não achavam justo, em 1922. Então, naquela época, não tinha internet, obviamente, não tinha WhatsApp, não tinha grupo de Facebook. Então, durante o processo eleitoral em 1921, para a presidência da República, o jornal, que era o Facebook da época, tá? Chamado Correio da Manhã, publicou cartas ofensivas com a autoria do então candidato Arthur Bernardes, de Minas Gerais, ao ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca. Depois dessa confusão, Arthur Bernardes negou a autoria, mas os militares, principalmente militares do Clube Militar, onde o Marechal Hermes da Fonseca era presidente, eles ficaram bem descontentes com essa publicação. Fake news, ele falou e depois se arrependeu, a gente não sabe, tá? Mas em 1º de março de 1922, o dito cujo do Arthur Bernardes foi eleito. Ocorreu contestação, insatisfação, outros estados ficaram revoltados e principalmente os militares ficaram revoltados pela eleição de Arthur Bernardes. Então, e os estados que já estavam com um clima político tenso, estava criando uma energia ruim para esses lados, começaram a realizar rebeliões populares. Então, o exército foi acionado para conter os rebeldes, principalmente no estado de Pernambuco. O governo, vou explicar melhor, o presidente mandou os militares para combater a rebeldia nos estados, principalmente em Pernambuco. Mas eis que o Marechal Hermes da Fonseca, ordenou, não, ninguém vai intervir nas revoltas, deixa rolar. Então ele desrespeitou a ordem do presidente, que era de fazer eles acabarem com as revoltas. O Marechal falou, não, deixa que role, vocês não vão se meter nisso. Porque era bom para ele, né? Ele já tinha essa picuinha com Arthur Bernardes, e essa atitude, então, causou a prisão dele e o fechamento do clube militar que ele era presidente. E dentro de todos esses acontecimentos políticos, o presidente da República, ainda só de raivinha, nomeou um civil como ministro da guerra. E isso magoou bastante esse pessoal. Então, e você achando que os brasileiros estavam de boinha aqui no Brasil na década de 20, né? Que nada, que estava comendo solto a revolta, a frustração, a rebeldia também. E o descontento da parte dos militares, mediante as ações do governo, ocasionou a elaboração do quê? Da revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Por enquanto, eu vou chamar da revolta do Forte de Copacabana, mas guarda esse número 18 que depois eu explico o porquê, tá? Em 1922, o capitão do forte, Euclides Hermes da Fonseca, reconheceu esse nome parecido? Filho do Marechal Hermes da Fonseca. Lembra que ele estava preso? Quando ele mandou os militares não se meterem nas revoltas lá em Pernambuco? Então, o filho dele era capitão lá no Rio de Janeiro. E então, ele estava apoiado pelo tenente Siqueira Campos e eles preparavam o forte para uma revolta que iria começar na manhã do dia 5 de julho de 1922. Os planos iniciais da revolta era que alguns estados brasileiros e áreas militares no Rio de Janeiro participariam do levante. O problema é que, no final, a revolta só aconteceu no forte, pois o governo federal já estava sabendo e impediu essa revolta. Mas ainda não expliquei dos 18, já chegou lá. No dia 5 de julho, o Forte de Copacabana foi bombardeado fortemente a mando do governo. E Euclides Hermes da Fonseca e o Siqueira Campos, os dois que criaram essa revolta, receberam um telefonema do então ministro da Guerra. Lembram que era um civil? E esse ministro solicitou a rendição dos militares. E dos 301 que estavam no forte, renderam-se 272. Daí você pensa, tinham 301, 272 se renderam, sobraram 29.
O capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal, saiu do forte para negociar com o ministro da Guerra e acabou sendo preso. E os que permaneceram no forte sob o comando de Siqueira Campos não bombardearam a cidade como era o plano inicial, mas saíram em marcha pela Avenida Atlântica. E alguns militares acabaram abandonando a revolta, só sei que restaram apenas nessa marcha 18 militares. Daí o nome, a Revolta dos 18, tá? Tá explicadinha essa parte. Como essa revolta não teve êxito nenhum, ela é importante por quê? Ela é relevante porque foi a primeira ação realmente articulada contra a República Velha, tá? Então, ela é muito importante porque em 1922, começo da década, começou já essa revolta um pouco mais elaborada, mais articulada. E, claro, gerou a mais outros levantes. Mas você pensa o quê? Os tenentistas, como eles eram chamados, não tinham desistido ainda. Depois desse incidente dos 18 do Forte, os integrantes do movimento tenentista pareciam ganhar mais força. Claro, porque a política do café com leite era uma coisa meio besta, né? Vamos comentar. E dessa forma, os oficiais de baixa patente que faziam parte do movimento começaram a articular novos golpes de Estado contra o regime oligárquico vigente. Eles buscavam empreender uma série de revoltas militares simultâneas, assim dando força para dar a queda do presidente da época. Aí, 2 anos depois de tudo isso acontecer, exatamente 2 anos depois, porque foi em 5 de julho de 1922 que deu essa marcha da Revolta dos 18, né? Em 5 de julho de 1924, tá? As tropas de São Paulo tentaram promover um movimento de caráter nacional, que deveria tomar conta de outras cidades do país. No entanto, a rebelião, que foi liderada por Isidoro Dias Lopes, conseguiu acender outros focos somente no Mato Grosso, Amazonas, o Pará, Sergipe e Rio Grande do Sul. Tá? Eles tinham afinidade com esses estados, eles também começaram essas rebeliões. Mas os ataques dos militares foram tão agressivos, principalmente em São Paulo. O ataque deles foi tão agressivo que obrigou Carlos de Campos, que era o presidente de estado, o governador do estado, chegou a fugir de São Paulo. São Paulo, capital, virou um palco de guerra civil. Forçou 300 mil pessoas a saírem refugiadas. Imagine a violência. Os bombardeios deixaram várias partes da cidade destruídas. E a ausência do governador, já que ele não estava lá, transformou o Palácio do Governo em um foco da resistência tenentista. Resistência tenentista. E o que aconteceu depois disso? A falta de apelo popular, acho que pelas pessoas até têm que ser refugiadas por por essa violência tão grande, não criou um apelo popular e isso enfraqueceu um pouco o movimento. E em 10 de julho de 1924, eles divulgaram um manifesto que exigia a imediata deposição do presidente Arthur Bernardes e também um conjunto de reformas políticas. Mas, de verdade, eles não tinham um projeto de poder claramente definido. É uma coisa diferente, né? A gente não vê mais hoje em dia, mas eles não tinham um projeto de verdade, tá? Eles tinham algumas críticas, eles criticavam principalmente as eleições, mas eles não tinham um projeto para as maiorias, tá? Eles não tinham, para as maiorias, quero dizer, os pobres, para outras pessoas, para as pessoas que sofriam na época, eles não tinham um projeto muito claro sobre isso, tá? Eles defendiam, sim, a reintrodução dos militares na vida política nacional. Isso eles defendiam com veemência. E as críticas giravam em torno da corrupção eleitoral, que a gente sabe que não era das melhores, a instauração do voto secreto e a reforma das instituições de ensino.
Então tá, eles entraram no Palácio do Governo, estavam lá estabelecendo-se, criaram um manifesto para tirar o presidente, porém, diante da força bélica das Forças Armadas, que eram fiéis ao governo federal ainda, os tenentes acabaram decidindo em deslocar o movimento para outra localidade. No dia 27 de julho de 1924, os militares paulistas romperam o cerco dos exércitos situacionistas, né, que estavam lá fazendo sítio com eles, alcançando a região norte do Paraná, na fronteira entre o Paraguai e a Argentina. Depois que eles conquistaram algumas cidadezinhas por ali, catarinenses, paranaenses, esses militares acabaram decidindo ir se unir aos militares da Coluna Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, liderada por Luiz Carlos Prestes. E por aí vai. Aí vocês já devem conhecer um pouco da história. Talvez em outro momento a gente retome essa história para ver para onde foram os tenentistas paulistas lá no Rio Grande do Sul. Tudo isso, amiguinhos, estou contando para vocês terem uma ideia, um naco, um pedacinho dos anos loucos de 1920, para vocês verem que aqui no Brasil também não foi diferente, né? E nas artes visuais, que é o nosso foco principal. Nas artes visuais também teve treta, teve hater, tem bastante coisa acontecendo em 1920, na década de 20. Por exemplo, estava uma briga entre o nacionalismo e o modernismo. E isso mais tarde viria a separar os artistas em dois grupos, o de direita e o de esquerda. Só para vocês terem uma ideia, Monteiro Lobato, aquele Monteiro Lobato do sítio da Pica-Pau Amarelo, da Narizinho, da Emília, ele era um extremo conservador da moral e dos bons costumes, defensor do nacionalismo e da direita, e era um hater de Anita Malfatti, uma das figuras importantes para o movimento modernista, que nós falaremos ainda. E que treta era essa? Numa época que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha os grupos do WhatsApp para espalhar fake news, ideias, ideologias, tínhamos o quê? Tínhamos a imprensa. Era onde a gente podia divulgar as informações, onde recebia as informações, como foi o caso do Arthur Bernardes, né? E do Marechal, que a gente comentou, daquela fake news ou não foi fake news, o que aconteceu. E nas artes visuais não foi diferente, tá? Em meados de 1916, Anita Malfatti tinha retornado dos estudos da Alemanha. Ela estudava lá. Alemanha e nos Estados Unidos. E como eu contei para vocês, como estava diferente o mundo naquela época, como lá na Europa eles estavam com um monte de ideias diferentes, ela colocou os pés em São Paulo, aquela São Paulo conservadora, aquela São Paulo severa, dos bons costumes, que claramente não estava preparada para as ideias moderninhas de Anita Malfatti. Então, a artista decidiu criar uma exposição didática. Ela sabia que ela ia apresentar à elite uma coisa nova. Então, através de 53 obras autorais, que ela não queria causar polêmica, porque sim, se ela quisesse causar polêmica, se fosse assim, ela iria expor os seus retratos de nudez masculina, né? O fato é que, de volta a São Paulo, a Anitta sabia que lidaria com um público muito mais atrasado do que em outros lugares que já tinham experimentado outras vanguardas. E para Monteiro Lobato, no entanto, esse objetivo não foi alcançado mesmo. O famoso criador do Jeca Tatu, ele visitou a exposição da Anitta e pouco tempo mais tarde ele publicou uma crítica no Estadão. O Estadão hoje em dia é grande, imagina naquela época que não existiam redes sociais. Era muito importante uma crítica no Estadão. E então o público ficou sabendo sobre a opinião dele em relação aos quadros da Anita Malfatti. Tão rígida a nota publicada fez com que 5 das 8 obras modernistas da artista compradas na exposição fossem devolvidas. Mais tarde, em 1950, a Anitta contou que, abre aspas, um amigo de casa ameaçou meus quadros
com a bengala, desejando destruí-los. Tudo isso pela crítica do Monteiro Lobato no Estadão. Então, nas folhas do jornal, o Monteiro, ele foi bem, não economizou palavras para reconhecer que, apesar do talento vigoroso e fora do comum de Anita Malfatti, a pintura era uma arte anormal. Ele citou palavras como paranoia, mistificação, que também caracterizavam esses quadros. E o mal-estar criado por essa crítica permaneceu, no entanto. E apesar de ele não ter causado nenhuma mudança abrupta na vida da Anita, embora mais tarde ela fez uma pegada um pouco mais leve nos quadros dela, o texto do Monteiro Lobato não criticou apenas a artista, ele criticou todo o modernismo em si. No fim, ele ainda tentava enterrar outras escolas junto com o modernismo. Abre aspas, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Fecha aspas. A sorte foi que, apesar dessas críticas, Anita, Mário de Andrade e Oso de Andrade se uniram e assim juntos começaram a defender um estilo artístico que tirou São Paulo do conservadorismo latente. Tanto é que foi a Anita Malfatti que falou com a Tarsila do Amaral, que contou do movimento modernista, e logo em seguida ela veio para o Brasil, que ela não morava no Brasil. E aí o movimento modernista começou a ganhar corpo, apesar de todo o conservadorismo, apesar de todas as críticas. Então, foi instituída a Sociedade Brasileira de Belas Artes, e na década de 20, até então ela não existia. E uma das primeiras exposições dela, que é até hoje simbólica, Semana da Arte Moderna de 1922. E o Grupo dos Cinco e o Movimento Modernista. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo das outras 5 aulas. Mas agora o foco vai ser mais a Tarsila do Amaral. Eu queria que vocês entendessem um pouco mais e contextualizar vocês no mundo na década de 20 e no Brasil. E agora acho que já tem um embasamento para ter uma ideia, uma noção do que Tarsila, uma mulher à frente do seu tempo, estudou em ótimas escolas, morou na Europa por muito tempo, casou, divorciou naquela época, para vocês entenderem um pouco da arte de Tarsila do Amaral. Então, quem você vê na arte de Tarsila? E é essa a nossa questão, tá bom? Nas próximas aulas, na próxima principalmente, nós vamos fazer uma atividade de desenho, tá? Não é nada muito elaborado, então não precisa se preocupar. Se tiver lápis em casa, usa o lápis, usa um lápis de cor, usa uma caneta, canetinha, pincel, guache, aquarela. Nós vamos precisar para a próxima aula de uma atividade. E eu vou apresentar para vocês um quadro da Tarsila do Amaral, tá? Nós vamos conversar sobre ele, eu vou contar sobre esse quadro, dar a contextualização para vocês sobre ele. Então, vocês vão fazer com calma, no tempo de vocês, tá? No outro dia, pode ser. Vão fazer uma releitura desse quadro, tá? Baseado no que você compreendeu, do que você achou da nossa aula, tá bom? No final das 5 aulas que restam, eu preciso que vocês façam, além de preencher uma avaliação para conseguir o certificado, eu preciso que vocês enviem por e-mail, tá? Ou para o meu e-mail, que eu vou passar para vocês, pro meu e-mail, as obras de vocês, tá? Que eu preciso dessas obras para colocar no meu estágio de extensão sobre a Tarsila do Amaral, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, tá? Não esqueçam de deixar um like aqui, dar o nominho de vocês para confirmar que vocês assistiram a aula. Muito importante para conseguir o certificado. E até a próxima aula.